onde eu irei? Pra onde fugirei? Se subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo, Senhor. Senhor, meu Deus, tu me esquadrinhas. Senhor, meu Deus, tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, sondas os meus pensamentos, sabes tudo sobre mim. Ah, como eu te amo. Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Pra onde eu irei? Pra onde fugirei? Se subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás, tu estás. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Onde estou, tu estás também. 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 Se subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás.
Boa noite, queridos, graça e paz, que bom ter você conosco nessa noite. Primeiro eu quero te pedir perdão pelo atraso no início do culto, mas devido a alguns problemas técnicos na rede, nós não conseguimos começar no horário e também estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e não pelo YouTube, no nosso canal oficial, como fazemos todos os cultos. Então, em primeiro lugar, nos perdoe, mas foi algo que fugiu do nosso controle. Amém? Mas, posteriormente, você vai ter acesso a esse culto completo no nosso canal do YouTube também, tá bom? Ele vai ficar lá disponível, você vai poder assistir, reassistir, dar o joinha, dar o gostei, amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá para receber as notificações. Você que está nos acompanhando no Instagram, vai curtindo aí também esse vídeo, envia no direct para mais pessoas poderem entrar e acompanhar ao vivo conosco, tá bom? Hoje é a nossa primeira quinta-feira do mês de junho, um mês de junho que será um mês poderoso, maravilhoso. No próximo domingo, queridos, teremos o nosso culto de ceia. Eu quero já te convidar para que você não esqueça de preparar teus elementos aí na tua casa, para que nós possamos celebrar juntos a ceia do Senhor. E eu creio, queridos, que esse será o último mês que nós celebraremos a ceia à distância. Amém? Eu creio que em julho, na ceia de julho, nós vamos estar aqui todos juntos, tá bom? Mas já vai preparando também. Você que quer participar da nossa campanha de oração, o nosso movimento 24/7, nos procure no privado, no Instagram, nos grupos de WhatsApp da igreja, nos mande uma mensagem, nós vamos incluir você na nossa campanha de oração, que tem acontecido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Eu até compartilhei ontem uma notícia que eu vi, que a quantidade de recordes de pessoas curadas, nessa pandemia aqui em Pernambuco, e números que só saem depois de 17 dias, de pessoas curadas, sem apresentar-se livres, passando o período da pandemia, ao mais 3 dias livres dos sintomas. Isso mostra justamente o período que nós começamos a orar. Então, queridos, continua, não para, amém? Nós vamos continuar mais fortes, continuar orando, continuar declarando, amém? Então, você quer participar desse movimento, se junta com a gente. Mas agora no mês de junho, toda quinta-feira do mês de junho, nós vamos começar uma nova matéria, vamos começar um novo assunto, vamos abordar um assunto maravilhoso que é as manifestações do Espírito. Então hoje nós vamos começar nesse assunto, amém? Hoje você vai aprender a primeira parte desse assunto. Nós vamos terminar esse assunto somente no dia 2 de julho, amém? Então toda quinta estaremos abordando esse tema. E hoje a ministra da noite é a nossa querida irmã Larissa, ou Daiane Larissa. Venha! Graça e paz, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, obrigado, eu vou qualquer coisa chamo vocês. Então, gostaria que vocês fechassem os olhos em casa, onde você estiver, para a gente orar e dar continuidade ao culto hoje à noite, amém? Senhor, muito obrigada por essa noite. Eu te rendo graças, Pai, por este dia. Eu te rendo graças porque eu sei que Satanás ele é um perdedor. Tudo que ele tenta bolar ou tramar cai por terra porque ele é um perdedor. E eu sei que nós somos mais do que vencedores. Eu te rendo graças, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque eu declaro corações abertos e ouvidos atentos para escutar a tua palavra. Eu declaro, Senhor, rios de águas vivas fluindo neste lugar. Eu declaro, Senhor, a tua presença chegando aonde essas pessoas estão. Eu te rendo graças, Pai, porque elas sendo cristãos e não cristãs, eu declaro o Espírito Santo chegando e se movendo ali perto delas e elas vendo a manifestação do Senhor. Eu te rendo graças, Pai, por operações acontecendo hoje à noite. Operações não cirúrgicas, mas operações de manifestações. Eu declaro milagres, sinais e maravilhas acontecendo. Muito obrigada por essa noite. Estou aqui disponível para aprender mais sobre você, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, como o pastor falou, hoje é a primeira quinta-feira do mês que a gente vai estar falando sobre as manifestações do Espírito. E hoje à noite
a gente vai estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? A gente vai falar um pouco sobre como foi que ele se manifestou, como ele se manifestava no Velho Testamento, como ele se manifestava no Novo Testamento, na vida de Jesus, como ele opera hoje. Amém? Então, primeiro, eu gostaria que você abrisse a Bíblia de você aí em casa, ou onde você estiver, né? Em 1 Coríntios. Esse 1 Coríntios, no capítulo 12, ele é o versículo base que vai falar sobre os dons do Espírito. E eu quero te explicar que dons e manifestações, quando se retrata do Espírito Santo, quer dizer a mesma coisa, amém? Então, 1 Coríntios... 1 Coríntios, no capítulo 12... Eu gostaria de ler com vocês primeiro o versículo 1, que vai falar: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Guarda aí esse versículo. E eu vou te explicar o que significa manifestação, segundo o dicionário Aurélio. Amém? Diz assim: ato de dar a conhecer, de revelar, pensamento ou ideia. É um ato de expressar-se, pronunciar-se publicamente, tornar claro, fazer conhecido ou trazer luz. E dom, do grego, se chama charisma, que significa presente, que são manifestações do Espírito oferecidas mediante a graça divina dada por Deus, e Ele é o doador de todos os dons. Amém? Então, a gente vai ver que o Espírito Santo é citado como, muitas vezes, o Consolador. A gente vai ver mais na frente, né, que Jesus falou em profecia, dizendo que daria o Consolador quando ele fosse partir, né? Então, Consolador significa paracleto, estar ao lado, para ajudar ou assumir o lugar diante de uma demanda judicial. Então, eu quero te dizer que nessa matéria, neste assunto, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo e os seus dons e a forma que ele operava. Amém? Então, o Espírito Santo, ele tem alguns nomes, né? Na Bíblia não se fala somente Espírito Santo. Quando se trata do Espírito Santo, também revela alguns nomes. Que dentre eles, a gente vai ver Espírito de Deus, Espírito Santo, Bom Espírito, Espírito de adoção. Eu queria que você abrisse em Romanos para você entender esse Espírito de adoção. Em Romanos, no capítulo 8. Depois a gente volta para Coríntios, tá? Mas abre aí em Romanos, no capítulo 8, o verso 15. Que diz: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Então aqui a gente entende que o Espírito Santo, ele não é um espírito que vai trazer medo, ele não é uma pessoa que vai atemorizar você. Ele é o Espírito Santo de Deus, que é chamado Espírito de adoção. E nós podemos dizer e chamá-lo de Abba Pai, paizinho querido. Quando a gente tem um pai que ele é muito querido, ele não traz mal, não traz malefícios para você, né? Mas ele está lá para o que você precisar. Então, o Espírito Santo, ele é considerado como o Espírito de adoção também. Também Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito da graça, da santidade, da vida e do Pai. Amém? Gostaria de ler essa parte aqui. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma influência, ele é uma pessoa que ele deseja ter relacionamento de comunhão e intimidade conosco. Amém? Então, eu escrevi algo aqui que uma mosca normal, natural, um bicho, um inseto, né? Ele não pousa sobre fogão quente.
Ou seja, o que você quer dizer com isso, Larissa? Eu quero dizer que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos buscando o conhecimento dele, estamos ligados, tendo intimidade e comunhão com ele, moscas, as informações do diabo não vai pousar sobre você, não vai chegar até você. Por quê? O Espírito Santo, ele é aquele que está junto do nosso lado, nos protegendo, nos guiando, e a gente vai ver o que foi que ele fez na vida de Jesus, né? Então, ele nos guiou, nos protegeu, nos limpou, nos ajuda, nos guia. Amém? E a gente vai ver, volta lá para 1 Coríntios, para eu explicar melhor, no capítulo 12. Ele fala assim, o versículo 1. A respeito dos dons espirituais ou das manifestações do Espírito, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando uma pessoa é ignorante, ela tem a mente fechada sobre um determinado assunto. Quando eu digo fulano é ignorante a respeito do Espírito Santo, é porque ele não quer dar ouvido ao Espírito Santo. Mas quando eu digo que ele tem uma mente renovada e que ele está disponível a aprender mais sobre o Espírito Santo, ele tem uma mente aberta para aprender. Então, eu posso dizer que uma mente, quando você se torna ignorante, você está debaixo da escuridão. Você deixa o diabo fazer a festa. Né? E aonde é que o diabo faz a festa? Na nossa mente. Por consequência, nas nossas atitudes. Nas nossas não, né? Na do povo lá fora. Mas nós precisamos nos guiar pela palavra, buscar a conhecer. Acho que esses 2 últimos meses é citado muito, falar muito sobre o Espírito Santo. E é porque na Bíblia diz que quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós ouvirmos, mais a fé vem, mais a fé é gerada dentro de nós. Então, nós precisamos nos apegar cada vez mais forte, não só com a palavra, mas também com o Espírito Santo, porque é ele que nos ajuda a entender a palavra. É o Espírito Santo que nos guia, que nos lembra daquilo que nós aprendemos. É o Espírito Santo que traz o futuro. É o Espírito Santo que vai trazer memórias a você. A gente vai ver que ele opera em nós para glorificar a Jesus. Amém? Então, nós precisamos conhecer essa pessoa. Se tudo é acerca de Jesus e ele glorifica a Jesus, trazendo à memória aquilo que há de vir, então nós precisamos nos apegar cada vez mais com ele. Amém? Então, a gente vai ver aqui, a gente viu que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? A gente viu que ele tem vários nomes citados na Bíblia que se referem ao Espírito Santo de Deus. A gente vai ver que ele é onisciente. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, do 9 ao 10, vai dizer assim, ó. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Então, se você quer alguma informação celestial, procure o Espírito Santo. Amém? Esteja sensível ao Espírito. A gente vê que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Em Salmos, no capítulo 39, no versículo 7 ao 10, vai falar sobre isso. Eu vou citar alguns versículos para você, mas eu não vou ler todos por conta do tempo. Amém? Mas se você tiver com uma caneta, pode anotar ou você fica revendo a administração para você estudar cada vez mais a palavra a respeito da pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, a gente vê aqui que ele é onipotente. Ele não tem todo o poder. Ele é o poder do Altíssimo. Ele é o poder de Deus em manifestação, em operação. Então, nós precisamos entender como é que ele opera nas nossas vidas. Amém?
para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas ou para aquilo que nós queremos. Deus, ele se manifesta do jeito que ele desejar, nas pessoas que ele desejar. É tanto que no Novo Testamento a gente vê que Deus usou um burro para falar com o rapaz, né? Porque ele estava incrédulo. Ele estava sendo ignorante, não estava dando ouvido ao que as pessoas estavam dizendo perto dele. Então foi necessário Deus usar um animal para falar com ele. Então não queira chegar nesse nível de esperar com que Deus use um animal para falar com você. Amém? Eu estou me treinando, me preparando, buscando mais a palavra, buscando estar sensível para não chegar nesse nível. Porque, gente, essa época já passou, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos relembra aquilo que nós precisamos. Agora é necessário que nós estejamos abertos e com a mentalidade atenta, com os ouvidos atentos para receber as instruções direto de Deus. Amém? Eu não estou dizendo que é pecado ele usar um animal, não é pecado não. Mas não queira chegar nesse nível. Amém? Queira estar no nível em que você escuta a voz do Espírito Santo, audível ou não. Uma voz interna ou uma voz exterior. Ele pode se manifestar de diversas formas. Amém? De diversas maneiras. Agora nós precisamos conhecer a verdade, para que quando o espírito mau ele vier trazer alguma informação, nós possamos distinguir de onde vem essa informação. Amém? Julgar todas as coisas pela palavra. Principalmente essa ministração que você está ouvindo hoje. Não é? Tudo aquilo que é falado a você deve julgar pela palavra para ver se está de acordo com aquilo que Deus tem falado, Deus tem tratado. Amém? Então, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é uma pessoa que ele tem vontades, ele tem emoções, ele fala, ele também escuta. Vamos aqui em João, no capítulo de João, no versículo 16. Não, capítulo 16, o verso 13. João, capítulo 16. O verso 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, está vendo que se existe o Espírito da verdade, também existe o Espírito da mentira? Então, nós precisamos estar atentos a qual voz iremos ouvir, se é o Espírito da verdade ou não. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Ou seja, ele fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ele também escuta. E vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele fala, ele escuta aquilo que Deus está dizendo. Aquilo que Deus quer que ele transmita para a gente. Ele traz, ele anuncia as coisas que ainda vão acontecer. Tudo para glorificar a Jesus. Sempre o objetivo vai ser glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus virá e ele não tardará. Os dias estão perto, os dias se aproximam. Então nós precisamos estar guardados no Senhor, a ser achados com o coração puro, com as mãos limpas diante de Deus. Amém? Então, a gente viu que ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é Deus. A função do Espírito Santo no Antigo Testamento, vamos lá? A gente vê, eu vou só lembrar algumas coisas a vocês, amém? A gente não vai se deter nessa parte, mas eu quero falar mais sobre o Novo Testamento. Então, o Espírito Santo, ele se manifestava antigamente através dos reis, sacerdotes e profetas, amém? Mas logo em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, vai falar que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém?
E a gente vê mais à frente que ele se mostrava, o Espírito vinha sobre as pessoas naquela época, trazia a instrução que Deus mandava e ia embora. Por quê? As pessoas naquela época do Antigo Testamento não eram purificadas, não eram justificadas, elas eram pecaminosas, e quando o Espírito Santo vinha, não podia ficar nelas, porque senão elas não iam aguentar a glória de Deus. Amém? Então, ele vinha sobre, principalmente, os reis, sacerdotes e profetas. E eles iam apresentar as orações das pessoas no tabernáculo, né? E e acontecia lá, Deus se manifestava no altar, né? E as orações eram consumadas, enfim. Vinha sobre eles, às vezes eles traziam instruções e vamos lembrar de Noé, né? Deus trouxe instruções a Noé de todos os detalhes em que ele deveria construir a arca, né? Então, Noé, ele foi obediente às instruções. Ele obedeceu todos os centímetros, né? E construiu a arca. Porque se ele fugisse daquilo que Deus tinha dito para ele, eu acho que não iria funcionar aquilo que ele estava fazendo. Mas ele decidiu obedecer às instruções que ele recebeu de Deus. E ele obedeceu e praticou, e o Espírito Santo, e Deus se moveu naquele lugar, e maravilhas aconteceram. E nós estamos aqui hoje. Amém? Então, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, ele interagia com os homens vindo sobre eles, ele dava sabedoria e ele falava também com os homens. A gente vê aqui em Ezequiel, capítulo 11, no verso 5, que diz: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Ou seja, aqui logo no comecinho diz, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me. Ou seja, ele falava com as pessoas naquela época. Vinha sobre, mas ia embora. Amém? Então, na maioria das vezes, apenas os cargos de sacerdotes, reis e profetas eram ungidos pelo Espírito. Mas a gente vê que era necessário que Jesus ele viesse aqui na Terra, ele de uma forma sem pecado, né? Sem mácula, que o diabo não pudesse tocar nele. Então era necessário que ele viesse à Terra. Então a gente vê que quando Jesus ele foi gerado, aqui no versículo em Mateus, no capítulo 1, no verso 20, diz que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado de uma maneira natural. Até porque na história, deixa eu te situar, na história, a mãe de Jesus, ela era noiva de José. Ela não tinha coabitado com ele. Então, o Espírito Santo veio sobre ela e disse, ei, você está grávida, está esperando um filho, e ele é um homem, porá o nome de Jesus, que é o Emanuel, Deus conosco. Amém? Então, ela disse para José, só que José não acreditou. José ficou, como pode, né? Você está grávida e ser do Espírito Santo. Eu não estou entendendo essa história. Então, ele ficou sem meio que acreditar. E ele foi dormir e, no sonho, Deus falou com ele, né? Através de um anjo. Então, Deus se manifestou para José através de um anjo. E ele disse, olha, o filho que Maria está esperando, ele foi gerado pelo Espírito. Ele não é natural porque ele é o Filho de Deus. E ele vai ser dado e vai salvar a humanidade. Então, ele não pode ser gerado de uma forma natural e vocês foram os escolhidos para criar ele. Amém? Então, Jesus, ele veio à Terra, ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido
pelo Espírito, a gente vê lá no batismo, no batismo, nas águas, que João Batista estava lá, batizando as pessoas. E quando Jesus apareceu, né, ele disse, Jesus, o Filho de Deus, está chegando. É ele. Né? Ele testificou que era Jesus, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo revelou a ele. E Jesus, quando ele foi batizado nas águas, a gente vê que o Espírito veio sobre ele e apareceu às pessoas com o formato de pomba. E daí Deus falou, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Né? Então, a gente vê que ele foi ungido pelo Espírito Santo naquele momento. E as pessoas viram, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus, ele unge uma pessoa, se torna visível para outras. Amém? Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, ele foi guiado pelo Espírito. A gente vê que quando Jesus ele foi ungido, ele fazia e falava as coisas que ele ouvia o Pai fazer. Amém? Mas ele não operou nos dons. Ele não operou as manifestações de Deus nas pessoas antes de ser batizado. Foi necessário que ele fosse ungido para que as manifestações do Espírito atuassem na vida dele. Então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo começou a se mover, teve liberdade de se mover naquele lugar através da vida de Jesus. Então, por isso, ele curava as pessoas, sinais e maravilhas aconteciam, demônios eram expulsos. Por que ele não poderia fazer isso antes? Porque o Espírito Santo não estava sobre ele, o poder de Deus ainda não estava sobre ele, ele ainda não tinha sido ungido pelo Senhor. Então, era necessário que isso acontecesse, porque é necessário que nós façamos isso hoje também. Então, ele veio de uma forma natural, mas ele foi gerado pelo Espírito. Ele sabia que tinha todo o poder, mas ele não podia manifestar naquele momento, porque ele precisava fazer aquilo que nós iríamos fazer hoje, ser o exemplo em todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e a partir daquele momento, o Espírito Santo ele não estava somente dentro de Jesus. A partir daquele momento, o Espírito Santo veio sobre, as pessoas viram e testificaram que realmente ele era o Filho de Deus, porque o poder veio sobre o Espírito do Espírito Santo. Então, ele foi guiado pelo Espírito. Ele expulsava os demônios pelo Espírito. Amém? Ele foi oferecido pelo Espírito. Aqui em Hebreus, no capítulo 9, o verso 14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Então, a gente vê aqui que ele foi oferecido pelo Espírito Santo. Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Jesus, ele não tinha o autocontrole sobre ele mesmo, mas ele dependia do Espírito Santo. Amém? Então, é necessário a gente ver a forma que Jesus agia, como Jesus agia aqui na terra. Era pelo Espírito Santo. Então, nós não só precisamos ter e crer em Jesus, mas a gente vai falar mais aqui, daqui a pouquinho, que o Espírito Santo, que nós precisamos receber a Jesus, mas também existe algo a mais que precisamos fazer, que é receber o batismo no Espírito Santo. Amém? Ser revestidos de poder. Então, ele foi ressuscitado pelo Espírito. Em Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Ou seja, o Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus. E aqui está dizendo também
que ele vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Em Romanos 8, no capítulo 11, fala sobre isso. Então, aqui a gente vai ver que existe uma diferença entre o batismo, entre a salvação e o batismo no Espírito. Amém? Eu queria que vocês abrissem em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, que ele vai falar a promessa do Espírito. A promessa feita por Deus através dos homens, anunciando que o Espírito Santo, ele viria e se manifestaria dentro. Então, em Ezequiel 36, o capítulo 26 e 27 diz: Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Amém? Então, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Dentro. O Espírito Santo, ele iria se manifestar dentro. Isso aqui era uma promessa feita lá no Antigo Testamento. Amém? E a gente vai ver que Jesus, ele também anunciou essa promessa. Aqui em João 4,14, no versículo 13 e o 14 diz: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, aqui eu posso entender que o Espírito Santo dentro, ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixa eu beber água. A fonte. Já que eu vou beber água, vou dar um exemplo do copo com água. Amém? O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, abrimos o nosso coração e conhecemos que Ele é o único Senhor e Salvador deste mundo, a gente reconhece e chama Ele para vir morar dentro de nós. A partir desse momento e dessa oração, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. Então, essa água aqui, vamos dizer que essa água é o Espírito Santo, amém? Então, essa água, na salvação, ela é uma fonte, ela é uma bênção para mim, que estou bebendo. Por quê? Porque ela está me abençoando. Ela está me nutrindo. Amém? Então, a água dentro, ela se torna uma bênção para mim. E a gente vai entender que também existe a água sobre, o Espírito Santo sobre, que é uma bênção não para mim, mas para outras pessoas. A gente vai entender melhor. Durante o novo nascimento, ele nos lava, regenera, ele nos recria, ele dá a certeza de que somos filhos de Deus. Ele quem, Larissa? O Espírito Santo. Ele nos lava, ele nos regenera, ele nos recria, ele dá a certeza que somos filhos de Deus. Isso é durante o novo nascimento, durante aquele momento que você está fazendo a oração. Quando você para de fazer a oração, aí vem o momento após o novo nascimento. Então, depois que você ora,
o Espírito Santo, ele vem, habita dentro de você, ele é o nosso mestre, aquele que vai nos ensinar, amém? Ele nos guia. Eu lembrei agora de Tartaruga Ninja, né? Tinha lá o mestre deles. Então, ele ele ensinava as tartarugas ninjas e eles foram topados, porque eles tinham um mestre. Então, é necessário nós termos o Espírito Santo, o mestre, dentro de nós, né? Eles estavam lá debaixo no esgoto. O Espírito Santo, o mestre, estava lá dentro do esgoto junto com eles. Era só um exemplo, gente, foi que eu lembrei agora. Mas, aqui, deixa eu ver. Quando nós fazemos isso, né? Ele habita dentro de nós, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. Ele nos mostra o caminho em que devemos seguir, ou as decisões que devemos tomar. Amém? Um cão guia. Ele faz o quê? Eu estou sem enxergar nada. O cão vai lá, o cachorro vai lá e ele me guia. Ele me leva a um lugar que eu quero ir ou que eu preciso ir, mesmo sem eu estar enxergando. Amém? Ele sinaliza se vai ter alguma descida, se vai ter alguma subida, se vai ter alguém passando, se vai ter algum carro, se algo vai acontecer ali no momento. Então, ele para, ele dá sinais. Amém? A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele dá sinais. Larissa, de que maneira? Ele trata com você de diversas formas. Ele fala no seu interior. Ele fala de uma forma audível. Amém? Ele fala através de sonhos, através de visões. E você vai entender isso mais na frente, porque você vai entender sobre os dons do Espírito, a manifestação, que é a operação de milagres, dom de curar, de fé. Amém? Então, existem diversas maneiras que ele pode se manifestar hoje em nossa vida. Amém? Então, a gente vai aprendendo à medida dessas quintas-feiras, né? Que cada quinta vai falar sobre algo específico. Então, hoje nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, ele guia, ele intercede por nós. Ele é o nosso consolador. Consolador é aquele que está ao lado para ajudar. Amém? Ele não está na frente e atrás, em cima, embaixo. Não, ele está ao lado para nos ensinar. Amém? Ele nos fortalece. Ele santifica, glorifica a Jesus. Deixa eu ver aqui um negócio para dizer a vocês. Em João 16, no mesmo capítulo 16, mas no verso 14, a continuação do que a gente estava lendo diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Amém? Ele nos vivifica e nos faz frutificar. Uma planta, se eu não aguar uma planta, água, se eu não aguar ela, certamente ela vai morrer, né? Se eu não beber água, certamente vou ficar desidratado, mesmo que eu tome suco ou outras coisas. Eu preciso de água. Nosso corpo precisa de água. Nosso corpo precisa do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Porque ele nos faz frutificar. E ele nos vivifica. Aquilo que está morto é vivificado pelo poder do Espírito Santo. Se você estiver escutando essa ministração e você está dizendo: eu não tenho jeito mais não. Oxe, eu sou um Zé Ninguém. Que esse Espírito Santo, ele não quer vir morar dentro de mim não, porque eu estou sujo demais. Eu te digo uma coisa, é ele que vivifica. É ele quem vivifica. Não é você mesmo com as suas próprias forças. Ele nos vivifica e te faz frutificar. Amém? Na Bíblia diz, né, em Atos, e nós queremos trazer isso para nós, que nós devemos precisamos correr a carreira que Deus deu para cada um de nós, guardar a nossa fé, mas frutificando. Amém? Então, quem vai nos ajudar a fazer isso, Larissa? É o Espírito Santo. Né? Então, a gente viu que o Espírito Santo dentro, ele é uma bênção para mim.
E o Espírito Santo sobre, a gente vai ver que o Espírito Santo sobre é através do batismo. E a gente vai ver a profecia também. Lá em Joel, gostaria que vocês abrissem em Joel, lá no Antigo Testamento. Em Joel, no capítulo 2. Em Joel, no capítulo 2, o verso 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então aqui há a promessa feita no Antigo Testamento, né, falando que o Espírito Santo ele viria não somente dentro, como a gente viu em Ezequiel, mas também ele viria sobre. Aí vem a pergunta, né? Larissa, e não já basta ele dentro de nós, não? Né? Eu me perguntei, e não já bastava ele dentro de nós? Não. Jesus tinha o Espírito Santo dentro, mas foi necessário ele ser ungido pelo Espírito e receber o Espírito Santo sobre. E os sinais e as manifestações aconteciam por causa que Jesus ele foi ungido naquele momento. Então, também é necessário nós sermos ungidos pelo Senhor, receber o batismo no Espírito Santo, para seguir aquilo que Jesus fez, amém? Na terra. Então, a gente viu que o novo nascimento é o Espírito Santo dentro e ele é uma bênção para mim, porque ele vai me nutrir, vai me vivificar, ele vai me guiar, né? E o Espírito Santo sobre, qual é o exemplo que você tem? Eu vou lhe dizer agora. E antes de eu vir, certamente eu tomei banho, né? Então, tinha água em casa, graças a Deus. Então, eu tomei banho. Então, a água veio sobre mim e ela tornou uma bênção para mim, lógico, mas também para as pessoas que estão perto de mim. Amém? Não aqui, mas aqui na frente, né? É o Espírito Santo sobre, é uma bênção, ele me faz ser uma bênção para outras pessoas. Por quê? Se o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, ele traz à memória aquilo que há de vir. Ele dentro é uma bênção para mim. Ele sobre é uma bênção, me faz uma bênção para outras pessoas. Ou seja, ele tem a liberdade de operar através da minha vida para me fazer ser uma bênção para outra pessoa que está aqui do meu lado. E essa pessoa, e ele, através de mim, vai glorificar a essa pessoa sobre Jesus, que ele vive, que ele é justo, que ele ressuscitou, que ele está disponível para ser aceito por essa pessoa e ela se tornar também vida. Se ela estava morte, ela se tornar vida. Então, a partir desse momento em que eu tenho o Espírito Santo sobre, o Espírito Santo ele tem a liberdade de operar em minha vida para abençoar outras pessoas. Coisas que eu mesma, na minha própria força, não consigo. Mas na Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus como é a palavra, meu Deus? Ele testifica sobre Jesus. Ele vai convencer as pessoas sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Amém? Se eu chegasse para uma pessoa de uma forma natural e dissesse, olha, Jesus, ele morreu, ressuscitou,
ele vai voltar e ele quer que você o receba. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, oi, vá-se embora com esse Jesus aí que eu não quero não. Mas quando eu estou debaixo da manifestação do Espírito, quando o Espírito Santo ele se manifesta, ele faz algo que aquela pessoa precisa e que Deus quer que aconteça, o Espírito Santo ele se move ali e a pessoa ela vai entender que realmente é Jesus principal. Aquilo que estava faltando, aquilo que ela precisava. Então, se você em casa, que está assistindo aí, você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, eu te digo, e só isso não basta. Isso é bom demais, te garante a salvação, se você se permanecer, né, na palavra. Mas também é necessário que o Espírito Santo tenha a liberdade de se manifestar em você, de operar através de sua vida. Então, se você quer ser um crente, uma pessoa frutífera, é necessário você receber o batismo no Espírito Santo. Eu não vou falar muito sobre a evidência do batismo no Espírito, porque a próxima ministração, né, vai ser sobre isso, mas fiquem ligados em todos os cultos que vocês vão aprendendo mais. E aqui a gente vai ver lá deixa eu me ver aqui. Em Atos, bora ler Atos. Em Atos, no capítulo 1. A gente viu que existia uma promessa no Velho Testamento para o Espírito Santo na salvação, dentro da gente, no Espírito sobre a gente, né, em Joel, e é necessário que a gente dê ouvido às promessas, mas também tem no Novo Testamento coisas que aconteceram, e Jesus veio para nos mostrar isso. Então, aqui em Atos, no capítulo 1, diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aqui a gente vê que Jesus ele tinha morrido, mas ele ressuscitou, né? E que, neste momento, o Espírito Santo ele ressuscitou a Jesus e que ele iria ser dado a nós. E que Jesus, quando ressuscitou, ele ainda passou um tempo na terra, trazendo as últimas instruções para as pessoas. Né? E ele falou para as pessoas, ele disse: olha, é necessário que vocês estejam juntos, no mesmo lugar, não saiam daqui da cidade. Estejam juntos, porque virá o dia em que esse Espírito, que eu tanto falo para vocês, e que ele se manifestou sobre mim, através de mim, e vocês viram coisas acontecendo, curas eram manifestas, sinais aconteciam, demônios eram expulsos. Então, essas coisas aconteciam e é para vocês agora. Eu vou junto do Pai e vocês ficarão aqui juntos, aguardando o Espírito Santo vir, porque ele não é um diferente de mim, mas ele é um igual a mim. Ele é o Consolador, o Paracletos. Ele vai estar disponível para nos ajudar. Então, a gente vê mais na frente que estavam todos reunidos. Aqui no versículo 14 do capítulo 1 diz: todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com as irmãs e com os irmãos deles. Então, eles permaneceram unânimes
firmes em oração, desejando a presença do Espírito Santo. Larissa, o que era que eles queriam? Eles queriam a manifestação daquilo que vinha sobre Jesus, que viesse sobre eles também. Então, eles queriam ser um exemplo, fazer aquilo que Jesus fazia, curar as pessoas. Então, o Espírito Santo, chegou o dia em que ele veio, estavam todos reunidos, o Espírito Santo veio sobre eles. E as pessoas que estavam por fora viram que eles começaram a falar a mesma língua, uma língua diferente, era como se fosse fogo na cabeça de cada um deles. Algo diferente estava acontecendo, um avivamento estava acontecendo naquele lugar. Então, alguns ficaram admirados e desejosos em ter aquilo. Mas também tinha outros que estavam incrédulos. Eles olharam e disseram, nossa, esse povo está bêbado em plena manhã, é? O que está acontecendo? Vote. Né? Mas não. Pedro se levantou, ousado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele estava dentro deles. Mas era necessário que ele viesse sobre. E Pedro se levantou com ousadia pelo Espírito e falou aquilo que o Espírito Santo o guiou para falar naquele momento. E na Bíblia diz que as pessoas que estavam incrédulas, resmungando, dizendo, oh, que povo doido, não tem o que fazer não uma hora dessa. Eles receberam também o Espírito Santo. Amém? Pessoas receberam a Jesus. Reconheceram que Jesus, ele era realmente o Filho de Deus. E que o poder estava sobre ele. E que agora estava disponível para nós. Amém? Então, o livro de Atos, ele vai falar, o capítulo 1 e o capítulo 2, né, vai falar também sobre a descida do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo em evidência naquele momento. E não parou em Pedro. Amém? O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas e ele manifestava de diversas formas. Amém? Então, tem algo da parte de Deus que opera dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo. Aí me vem a pergunta, o que é que nós estamos fazendo com esse poder? Será que nós estamos guardando ele só para nós? Ou nós estamos manifestando de alguma forma? Ou nós estamos trabalhando para o Senhor de alguma forma? Eu não sei você, mas na minha família, tomara que na sua não, mas na minha família apareceu o caso dessa doença, do coronavírus. Mas eu creio no poder do Espírito Santo. E a gente ora e eu sei que eles estão guardados, eles estão bem, amém? E eles estão de recuperação em casa, só de boa, porque eles já estão bem, já têm a consciência disso. Porque o Espírito, nós temos o poder, para quem não conhece, de falar sobre Jesus para elas e o Espírito Santo operar naquele momento para aquilo que elas precisam. Se é cura, ele opera a cura. Amém? Se é finanças, ele opera finanças. Se como é que posso dizer? Não sei. Se é o que você precisa, ele vem e traz o que você precisa. Mas ele não só traz aquilo que a gente precisa, é algo maior. Ele vem para algo maior do que essas coisas naturais. Ele vem para revelar a Cristo e nos lembrar. Na Bíblia diz que ele guia, ele ensina e ele nos lembra, amém? E nos traz à memória aquilo que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Jesus virá. Então é necessário que as pessoas reconheçam a Jesus. Porque quando Jesus virá, essas coisas que estão acontecendo no mundo vai piorar. Porque nós não vamos estar mais aqui. Nós vamos estar com Ele nos céus. Amém? Então é necessário nós nos apegarmos ao Senhor e ao Espírito Santo. Porque Ele não vem para algo simples, natural, não.
ele é sobrenatural. Ele vem para algo maior. Então aqui, ele vem sobre mim para me capacitar a falar sobre Jesus, para mudar outros. E daí eu te digo que não devemos limitar o Espírito Santo. Amém? Está tendo os cultos online, né? Pela sua televisão, pelo seu celular, pelo seu computador. Não limite o Espírito Santo. Não queira esperar os cultos voltarem a funcionar na igreja local, com todos reunidos, para que o Espírito Santo manifeste aquilo que é necessário ser manifesto. Não espere, não limite o Espírito Santo. Ele está dentro de você e ele quer operar agora. Amém? Ele quer se manifestar agora. Então, o que é que você quer? Fale. É necessário a gente falar. É necessário a gente falar e também ouvir aquilo que ele quer trazer para a gente. Amém? Eu me revolto quando Satanás levanta coisas na nossa mente e ele quer botar você do alto a baixo. Mas ele não é nada, ele já está lá embaixo, ele não tem força não para te puxar não, a não ser que você queira. Deixe que o Espírito Santo se mova em sua vida. Ah, Larissa, eu quero que quando o culto começar, quando as portas da igreja forem abertas para a gente cultuar o Senhor, maravilhas vão acontecer, sinais vão acontecer. Vai acontecer, certamente, porque existe uma unção coletiva, mas também existe a unção dentro de você, a unção individual. Não espere a unção coletiva vir. Haja com o Espírito Santo, tenha intimidade com Ele, busque ao Senhor. Permita Ele ter livre acesso na sua vida. Eu estou falando isso para você, mas eu já peguei e eu estou pegando isso para mim também. Amém? É necessário que nós nos aperfeiçoemos cada vez mais no Senhor, até que Ele venha. Porque se fosse assim, eu só receber o batismo uma vez, receber a Jesus uma vez, vir ao culto duas, 3 vezes e pronto, acabou-se, já sou salvo. Não é assim não, é necessário nós nos mantermos na presença do Senhor. Amém? É necessário nós fazermos a nossa parte. O Senhor, Ele não é intruso, eu costumo dizer, né? Ele espera que você abra a porta para que Ele possa entrar. Ele não vai emburacar na sua vida. Ele não vai emburacar na sua casa. Se você é do Nordeste, você vai entender emburacar, né? Eu não sei se você que vai assistir em outro lugar vai entender, mas, assim, eu quis dizer que ele não vai se intrometer, né? Amém? Ele não vai ser... Ele não vai tomar lugar na sua casa, a não ser que você queira. Amém? Então, é necessário você abrir o seu coração para que isso aconteça. Ah, Larissa, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Eu já recebi o batismo no Espírito Santo. Deixa eu explicar, né? O batismo no Espírito Santo, você recebe, se você crê, em qualquer lugar. Amém? É necessário, primeiro, que você creia no batismo do Espírito. Se você crê, você falar com sua boca, o Espírito Santo, ele vai se manifestar em sua vida e você vai começar a falar em outras línguas, assim como aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos, no capítulo 1, no capítulo 2. No capítulo 2, né, que ele veio sobre. Então, se você já recebeu a Jesus e ainda não recebeu o batismo, se você estiver na sua casa, você pode receber aí agora. Basta você dizer: Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito e eu quero receber esse negócio. Eu quero ter você dentro de mim. Eu quero ter você sobre mim. Eu quero ser guiada por você. Eu quero fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu quero ser obediente a você. Então, quando você faz isso, você abre sua boca e começa a falar em outras línguas.
se não é necessário, né, você esperar séculos ou a igreja abrir para você receber o poder, o batismo no Espírito, não. É necessário que você abra sua boca, creia em seu coração e fale que você quer receber e que reconhece que esse poder, ele deve vir sobre sua vida também. Amém? E certamente vai acontecer. Eu lembro que no avivamento que teve lá na Rua Azusa, né, o homem que foi usado pelo Senhor, ele não tinha um certo entendimento de que ele poderia receber o batismo no Espírito Santo assim, crendo em casa. Não. Ele estava esperando uma escola. Ele estava esperando alguém vir sobre ele, impor as mãos, para que ele pudesse receber o Espírito Santo. Mas veio a consciência dentro dele. Ei, eu não preciso esperar mais não. Está disponível para agora. Amém? E quando isso aconteceu, meu irmão, o Espírito Santo se moveu na vida dele e sobre a vida dele para outras pessoas. Amém? Então, línguas é a evidência do batismo no Espírito. Então, eu continuo dizendo, essa foi uma frase que o pastor Carlos Júnior falou uma vez. Ele disse, uma mosca, ela não pousa sobre fogão quente. Amém? Então, é necessário que nós estejamos quentes, não em temperatura, amém? Mas na palavra, fervorosos de espírito, amém? Para que o Espírito Santo possa atuar em você e para que o diabo ele desapareça de vez da sua vida, amém? E que você tenha autoridade sobre ele, não ele sobre você. Então, nas próximas semanas, nós iremos aprender mais sobre os dons do Espírito, sobre as manifestações do Espírito. Amém? Então, eu gostaria de dizer que o Espírito Santo ele está sobre nós e ele quer se mover em nossas vidas, aonde estivermos. Não limite o Espírito Santo. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada por esta noite. Obrigada, Espírito Santo, pelas tuas instruções. Obrigada porque sabemos quem você é e o que podemos em você. Obrigada porque eu declaro a tua manifestação acontecendo em nossas vidas. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Você recebeu do Senhor nessa noite? Que ensino maravilhoso, né, irmãos? Quanto mais nós começamos a entender e a compreender quem é o Espírito, mais nós vamos poder nos envolver com o mover do Espírito, com as manifestações dele nessa terra. Sabe, irmãos, esse é um assunto maravilhoso e está só começando. Até o dia 2 de julho, toda quinta-feira, nós estaremos recebendo instruções poderosas acerca desse assunto. Vamos aprender sobre as várias manifestações do Espírito e você deve ficar ligado conosco, amém? Glória a Deus. Então, vamos partir para o momento de dízimos e ofertas agora. Sabe, talvez você que está no Instagram, viu? Você não vai ver aí na tua tela as contas bancárias, amém? Mas você que vai nos acompanhar no YouTube, você pode ter acesso a essas contas, você pode ter acesso também por meio desse
QR Code, esqueci de dizer código de barra, mas não é código de barra não. Desse QR Code que está aparecendo aí na tua tela, você vai poder escanear ele, fazer transferência ou fazer doações por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Amém? Você também pode depositar nas contas da igreja, trazer pessoalmente na igreja, amém? Da forma como você achar melhor. Né? Eu sou muito grato pela tua vida, porque você tem pegado junto conosco nesse tempo e tem se mostrado e se mantido fiel. Né, com relação à tua área financeira, à minha área financeira também, eu tenho demonstrado essa fidelidade e eu creio que você também. Por isso, eu sou muito grato por você. Amém, querido? Sabe, tem um texto que eu gosto muito, tá lá em 2 Coríntios 8, porque aquele povo, no meio da mais severa tribulação, eles pediram com insistência a Paulo para poder participar da assistência em favor dos santos. Eles insistiram, eles pediram com rogos. E eles fizeram isso com muita alegria. A Bíblia diz que até além do que eles podiam. Amém? Só que, queridos, é interessante porque eu imagino a colheita desse povo. Eu imagino tudo que aconteceu naquele lugar por causa da fidelidade daquelas pessoas. Amém? Então, comigo e com você não é diferente. Nós podemos e devemos continuar honrando ao Senhor, sendo um canal para o reino dele nessa terra. Você também quer nos abençoar com alimentos e roupas? Fique à vontade, entre em contato conosco. Nós vamos poder disponibilizar algo para você, alguma pessoa para pegar, ou você pode trazer também aqui na igreja. Nós temos feito um trabalho maravilhoso, né? Um grupo de irmãos aqui da igreja tem feito um trabalho maravilhoso também de distribuição de alimentos e de roupas. Então, eu e você podemos ser esse canal. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te rendo graças, Senhor, pela oportunidade que temos nessa noite de demonstrar nossa fidelidade a você mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque crise, pandemia, falta, todos esses nomes não fazem parte do vocabulário dos céus. E, Pai, muito obrigado porque nós podemos nos mover segundo a sua palavra, andando em fé, andando em obediência e crendo que o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Deus está reinando em louvores e entre nós seu amor. Deus está reinando em louvores, louve-o por tudo que ele fez. Aleluia. Então, queridos, obrigado, você ficou conosco até agora. Amanhã, às 16 horas, teremos uma live maravilhosa do nosso departamento Atos 29. E no sábado, às 19h30, teremos nosso culto ao vivo. Amém? Fica na paz e até o próximo final de semana.